Você tem objetivos como passar no vestibular, finalizar uma faculdade, construir uma família, abrir um novo empreendimento, resolver um problema de saúde urgente, etc. Tantos objetivos, né, que a gente pode ter durante a nossa vida. E na busca por esses objetivos e nessa caminhada para chegar até eles, você se depara com problemas como, por exemplo, falta de orientação, falta de recurso, falta de tempo, e são tantas dificuldades que você chega a pensar assim: eu acho que eu não vou conseguir agora isso, eu acho que isso é até impossível, né, para o momento que eu estou querendo. Mas de repente você começar a observar e analisar soluções para resolver aquele problema, e você lembra que você tem um amigo que conhece outro amigo. Como você pode ter esquecido esse amigo? Como você não pensou nesse amigo antes, né? E esse amigo pode lhe ajudar. Só que às vezes você deixou esfriar a amizade com esse amigo e por qualquer outro motivo, qualquer conclusão, disse-me-disse, fofoca, né? Mas você decide ir até esse amigo e esse amigo rapidamente resolve aquele problema, aquela dificuldade. Não só resolve o problema que você achou que era impossível de fazer naquele momento, mas resolve de uma forma ridiculamente fácil. E você diz: nossa, se eu fosse fazer sozinha, se eu fosse tentar resolver sozinha, eu não iria conseguir. Com Deus acontece parecido. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente percebe que Ele é esse amigo que tem outro amigo e que pode nos ajudar a facilitar as dificuldades daqueles objetivos. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Esse é o 7º vídeo que eu estou gravando sobre relacionamento com Deus. No vídeo anterior, o Senhor nosso Deus falou com a gente, dizendo sobre uma armadilha do nosso inimigo invisível e como combatê-la, por meio da humildade e da mansidão. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mansidão, que é um detalhe muito importante para a gente sair dessa fase, desse cenário de mistério, esse cenário de dificuldade. Eu vou ler aqui um versículo que está em Salmos 25, versículo 9, que diz assim: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Bem, pessoal, muitas das vezes o Senhor nosso Deus, Ele, pela nossa experiência que a gente teve com Ele, a gente já aprendeu muito com a humildade, né? A gente já consegue desenvolver muito essa virtude. Precisa aprender também muito com a mansidão, que é a outra virtude de combate contra o nosso inimigo. Às vezes os nossos inimigos, né, eles fazem coisas que podem nos causar tristeza, nos causar falta de percepção do nosso valor, entre muitas coisas, muitas consequências que nossos inimigos podem deixar na gente, né? Mas tem uma coisa assim muito forte e muito perigosa que os nossos inimigos podem causar na gente, fazer com que o nosso relacionamento com Deus esfrie por causa de algum pensamento, alguma coisinha que a gente pensou em relação a Ele. E eu falo isso, pessoal, não por dizer, porque já aconteceu comigo, acredito com vocês também, que pessoas, né, por meio da soberba, da prepotência, fazem algo pra gente, dizem algo a nosso respeito, para de alguma forma nos diminuir, esconder o nosso valor, esconder as nossas qualidades, né, para parecer melhor, para parecer superior, por aparências, né? Aparências. As coisas às vezes fazem a gente ter perdas, né, na nossa vida. E quando a gente confia em Deus, a gente consegue ir superando todas essas coisas. E eu lembro que sempre caminhei com Deus, graças a Deus, conseguindo vitória, andando com Deus, mas eu confesso que no fundo do meu coração eu já cheguei a pensar assim: será que em algum momento, assim, a hora certa que Deus
fazer justiça por mim, será que eu vou achar assim que aquilo compensou a minha perda? Será que eu vou ficar satisfeita, feliz? Né? Será que vai demorar muito? Esse tipo de pensamento, assim, como se eu não confiasse, mas achasse que a justiça de Deus é muito demorada. Esse tipo de pensamento que a gente pode ter em relação a Deus, isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E essa atitude, ela faz com que esse relacionamento esfrie, e é um relacionamento mais importante da nossa vida, né? É um relacionamento com um amigo que conhece outro amigo e que vai facilitar as coisas pra gente. Então, aquelas dificuldades, aqueles pesares, aquela dor da perda, né? Que a gente pensa que é um fardo tão fadigado, quando a gente confia em Deus, se torna uma coisa leve, né? Então, aquele fardo, aquela demora, aquela coisa que a gente acha assim que está demorando para se resolver tanto o nosso objetivo quanto para esclarecer coisas, né? Fazer justiça, nos recompensar da perda que a gente teve, essas coisas se tornam nada quando a gente decide abandoná-las, né? Parar de pensar nas dificuldades, como eu falei na ocasião, no exemplo, primeiro exemplo no início do vídeo, né? Parar de pensar nas dificuldades e lembrar que a gente tem um amigo que conhece outro amigo, só que aquela mágoa, aquele ressentimento faz esfriar o nosso relacionamento com Deus, e Deus, ele não faz nada pela gente, né? Porque quando a gente busca Deus, quando a gente começa a querer algo de Deus, a primeira coisa que a gente fala para Ele é pedir perdão, né? Oh, meu Deus, perdoa pelas minhas falhas. Mas às vezes a gente não quer perdoar aquela pessoa que fez algo pra gente, a gente não esquece. Mas, pessoal, a gente precisa esquecer, a gente precisa abandonar esses sentimentos, né, de pesar, e se apegar com o amigo verdadeiro, o amigo que conhece vários amigos, porque, pessoal, Deus, ele é uma pessoa que ele tem milhares de amigos, ele tem pessoas que trabalham para ele. Então a gente nunca pode pensar que o nosso problema é tão grande ou que Deus demora. Esses pensamentos de frieza, a gente deve abandoná-los e correr depressa até o nosso amigo que pode nos ajudar a resolver aquele problema que vai ser tão fácil. A gente pensa que a gente vai precisar fazer muita coisa para conseguir, mas não, ele vai conseguir resolver de uma forma ridiculamente fácil, que a gente vai dizer, por que eu não fiz isso antes, né? Mas ele precisa que você desenvolva essa virtude da mansidão, que você decida não se aborrecer. Por que mansidão? Para você não se aborrecer, porque o rancor é tipo uma marca do aborrecimento, né? De não saber lidar com aquelas situações. Mas desenvolvendo a virtude e abandonando esses ressentimentos, a gente consegue alcançar o favor de Deus. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu tenho hoje para vocês sobre a mansidão, e para a gente aprender com Jesus. Ele diz que pela mansidão ele vai nos guiar no caminho certo, que ele faz justiça. Olha só o que ele diz no versículo: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então, é o Senhor que vai nos mostrar o caminho fácil para chegar até o nosso propósito. Mas a gente precisa fortalecer o nosso relacionamento com Ele para a gente sair dessa fase, né, do mistério, do invisível, que é tão difícil. Essa é a mensagem de hoje para vocês. E é isso. Muito obrigada. Pois o dia ser mais mas a forma ser que em meio à guerra nos matar.
Quem para a morte a vida traz, é o mestre do caminho que nos trata com carinho, é o mestre da jornada no deserto, é o amigo verdadeiro, mais humilde companheiro dos amigos, é o amigo mais sincero que ele é, que ele é, que ele é. Ele é vida, força e fé, é Jesus de Nazaré. Quem ele é